Olá, queridos, graça e paz, sexta-feira, dia de estudo bíblico aqui no nosso canal. E você que nos acompanha, hoje nós estamos na lição de número 10, mas se você não está aqui pela primeira vez, não tem problema, porque a lição não deixa ninguém de fora. A lição de número 10 tem a seguinte temática: traduções da Bíblia, diversidade enriquecedora. Que desafio! Hoje nós vamos conhecer, queridos, a importância da palavra divina, escrita originalmente em língua antiga, em línguas antigas, traduzida para diversos outros idiomas, e vamos ver na introdução que isso é algo maravilhoso, divino para cada um de nós. Nós vamos perceber na lição de hoje que Deus ele tem nos agraciado com essas diversas versões, dando inteligência ao homem da compreensão de outra língua, fazendo com que seja traduzido assim, a Bíblia Sagrada e facilita o estudo deste leitor, contribui, na verdade, para o estudo e também entendimento de cada leitor da Bíblia Sagrada. Você tem o hábito de fazer a leitura da Bíblia e depois consultar outras versões da Bíblia Sagrada? Eu confesso que desde que eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, que era um Novo Testamento que eu ganhei na escola dos Gideões, eu confesso que desde que eu tive esse contato com a palavra de Deus, nunca mais a deixei. E à medida que o tempo foi passando, eu fui me despertando para consultar e comprar, adquirir, porque é um investimento, outras versões da Bíblia, e tenho esse hábito de fazer essa comparação sempre que eu estou lendo um texto sagrado. A Bíblia, amados, traduzida, foi e é um grande empreendimento. E não menos, amados, é uma necessidade, porque só assim cada pessoa consegue fazer essa leitura na sua língua materna, ou na língua pelo qual você consegue compreender, melhor dizendo. De fato, se os originais hebraico, grego, parte em aramaico, não tivessem sido assim traduzido para outras línguas, como seria? Os povos, amados, de um modo em geral, teria conhecimento da palavra de Deus? Ficaria restrita. Apenas aqueles que conhecem, aqueles que compreendem, aqueles que falam, compreendem a língua pelo qual foi escrita a Bíblia Sagrada. Mas, amados, veja bem, graças a Deus, o propósito divino era e ainda é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, independente de língua, povos, nações, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E isso tem tudo a ver com, amados, a possibilidade de todos os povos lerem a Bíblia escrita em seu próprio idioma. Isso é maravilhoso. Isso implica em uma diversidade de aspectos desafiadores, mas também enriquecedores para cada leitor da Bíblia Sagrada. Este vasto assunto, queridos, que vamos tratar hoje, vamos tentar aqui fazer isso entre 30 minutos, no máximo a 35 minutos, de modo, amados, complexo, também palpitante, amados, e para efeito de estudo, vamos assim abordar alguns aspectos deste importante tema. Vamos ao nosso primeiro tópico, onde falaremos da necessidade de tradução da Bíblia Sagrada. Como nós já mencionamos na introdução, se a Bíblia não tivesse essas diversas traduções, seria então restrita a um grupo fechado. Veja bem, amados, mas milhões de pessoas têm acesso hoje à Bíblia Sagrada graças a essas diversas traduções.
É uma necessidade a tradução da Bíblia Sagrada. Quero ler o texto de Neemias, capítulo 8, capítulo 8, versículo 2 e 3, que é um dos textos inspirativos de hoje. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até ao meio-dia. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. 2 Timóteo capítulo 4, 13 ainda nos diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os seus livros, especialmente os pergaminhos. Oséias 4,6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Mateus 24, 14 ainda diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Queridos, se a Bíblia não tivesse traduções, seria ela um livro elitizado. Ela estaria nas mãos do povo? Não, não estaria. Ela estaria nas estantes dos eruditos, ela estaria nas bibliotecas e também nos museus, mas não na mão do povo. Durante longo período, amados, essa realidade em relação ao acesso da Bíblia às pessoas mais simples, nós sabemos que foi restrita, a chamada Idade Média. Por isso, compreendemos que foi um período em que as pessoas cometeram tantas barbáries. O texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ainda é o que nos afirma: o povo se perde por falta de conhecimento. Isto é o que? Falta da palavra de Deus. Pode-se observar que muitos envergonham desse período da Idade Média. Durante a Idade Média, esse conteúdo da Bíblia Sagrada, ele não era assim, nem mesmo os religiosos tinham acesso. Tinha só aqueles de grande escalão que tinham acesso à Bíblia Sagrada. Frades, monges, não. No recôndito ali de seus conventos, eles desconheciam as Escrituras Sagradas. Nesse sentido, amados, a adjetivação idade das trevas é muito própria. O que esperar, então, da população em geral? O que esperar? Só pode se repetir, infelizmente, a situação de que fala o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O nosso segundo tópico diz a disposição humana para traduzir a Bíblia Sagrada. Neste tópico, queridos, nós podemos aqui destacar duas coisas que são muito importantes, ou melhor dizendo, dois motivos relevantes a serem destacados aqui. Primeiro, porque não é fácil traduzir a Bíblia Sagrada, certo? Não é uma tarefa fácil. É necessário ter um elevado conhecimento da língua original que foi escrito. E, segundo, é necessário ter um conhecimento também muito amplo da língua que você vai estar escrevendo, a língua moderna. Veja só, conta-se que Martinho Lutero, por exemplo, que ele traduziu
a Bíblia no seu original hebraico e grego para o alemão, ele se dirigiu até um açougue para ali ele perguntar, questionar ao açougueiro as partes de cada, assim, as partes do animal para quando ele fosse fazer lá a tradução em relação ao sacrifício, aos animais sacrificados no Antigo Testamento, ele não tivesse falha em relação àquilo. Então, é necessário ter ali um amplo conhecimento quando vai se fazer essa tradução, tanto na língua original quanto na língua na língua em que vai estar sendo feito a tradução. Veja só, algo relevante que temos que destacar aqui nesse segundo tópico é porque muitas vezes um dos idiomas não tem certas expressões em seu vocabulário, não tem como fazer a tradução, porque em seu, não há. As palavras também ao longo dos anos elas vão sofrendo modificações em seus significados, é a questão semântica, a mudança de significado com o passar do tempo. Há alguns anos atrás, se eu não me engano, de 2009 para cá, se não falha aqui a memória, sofreu uma adaptação à nossa língua portuguesa. Foi parelada com a língua, o mesmo português que é falado em Portugal. Então, assim, a língua ela está sempre sofrendo mudanças. Então, não se pode basear naquilo que no achômetro realmente tem ao fazer essa tarefa, é uma tarefa difícil e quem atira, né, nesse empreendimento, além do que foi dito aqui, precisa dessas qualidades, muito estudo, paciência. No caso da tradução das escrituras sagradas, muito temor ao Senhor, é necessário ter muito temor a Deus. Os escribas, né, que fazia ali os escritos na época, os copistas, né, o que eles faziam? Eles, assim, depois, eles eram tão zelosos ali, ao terem ali feito a produção escrita, depois eles contavam cada caractere para ver se não houve algum engano, para terem certeza mesmo se houve ali. Era muito cuidado, era feito com muito zelo tudo aquilo. Então, tratando-se da palavra de Deus, amados, é necessário sim a disposição humana para traduzir a palavra de Deus. E observar aí essa questão que não é uma tarefa fácil, certo? Porque produzir, assim, traduzir não é uma tarefa fácil. Eu sempre dizia aos meus orientandos de TCC, quando chegava na parte do abstract, que eles poderiam optar pelo inglês ou pelo espanhol, eu sempre dizia, olha, não é a minha área, então você procura uma professora da área para ajudar você aqui na composição do abstract. Ah, posso ir lá no Google Tradutor? Não é recomendado, não funciona desse jeito. Você pode até fazer umas peças para uma pessoa da área para fazer assim a tradução. E essa questão que nem todas as palavras de uma língua para outra têm ali a sua tradução, tem o vocabulário ao longo dos anos também ele sofre a mudança, certo? O nosso terceiro tópico, ele vem falando sobre algumas informações sobre a Bíblia traduzida. Neste tópico, queridos, a fim de ter um panorama, assim, ainda que resumido, nós salientamos algumas traduções da Bíblia a partir do Antigo Testamento. A partir da Septuaginta,
Primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico, certo? Para o grego koiné, cerca de 200 anos antes de Cristo, ali no Egito. É chamado também de versão dos 70, porque tem ali assim, uma história, toda uma história, certo? Que foi feita essa tradução por 72 eruditos e completado ainda num período de 72 dias. Mas isso não tem nada comprovado, certo? É a história que se conta. Nos primeiros séculos, no século I, no século II, no século III, e na época conta-se a história, na época do Alexandre o Grande foi feita essa tradução aqui, a Septuaginta. E era a versão que os discípulos utilizaram para fazer o processo da missão que o Senhor deixou a eles. O texto que aqui o Paulo, em 2 Timóteo, ele se refere ao seu filho na fé. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os seus livros, especialmente os pergaminhos. Ainda, queridos, a Vulgata Latina, tradução de Jerônimo, estudioso das Escrituras Sagradas, diretamente assim do hebraico, concluída no ano 401 depois de Cristo. Essa foi a que se tornou a tradução oficial utilizada pelo Vaticano. Tem também a tradução de Martinho Lutero, o grande reformador, certo, da igreja na Alemanha, nas línguas originais hebraico e grego, para o alemão. Essa obra dele foi iniciada no castelo de Wartburgo, onde ele estava refugiado por causa da perseguição, e esta obra foi completada no ano de 1532. Diz que ele traduziu o Novo Testamento em apenas 11 semanas. Isso que é ter sede ali da palavra de Deus. E com essa tradução, Martinho Lutero também, ele deu forma literária à língua germânica e assim ele lhe conferiu unidade. Trabalho este grandioso, extraordinário, quase sobre-humano, fazer essa tradução em 11 semanas. A tradução que se utiliza no Brasil, a mais conhecida, é João Ferreira de Almeida, e essas suas revisões, que sempre faz as revisões. Eu disse na introdução que eu tinha separado aqui algumas Bíblias sagradas. Então, sempre João Ferreira de Almeida, sempre na primeira capa tem a tradução, certo? Aqui. E essa no caso aqui, ela é corrigida, revista e corrigida. Então, vem vindo as versões. A primeira versão ela foi publicada em 1681, em Amsterdã, Holanda, e no Brasil ela é a mais utilizada, é a mais conhecida, e assim há várias edições revisadas. Essa que eu tenho aqui é uma que é revisada. Então, no Brasil, a primeira foi editada em 1611. Minha família está uma bênção ali. Hoje eu precisei gravar aqui em casa. Essa versão passou a ser conhecida como versão autorizada. Aí eu me perdi com eles ali Agora já na versão King James, uma obra preparada por 47 eruditos, que a pedido do rei James, durante 4 anos, eles fizeram uma revisão da Bíblia editada em 1611. Eu me perdi porque eles, assim,
empolgaram ali, não sei o que que estão fazendo ali, mas empolgaram. Essa versão passou a ser conhecida como a versão autorizada, embora não haja nenhum documentário oficial assim que comprove algum tipo de autorização referente, certo, a essa edição. Durante vários anos enfrentou a concorrência de outras também, de outras versões, até que se tornou a Bíblia mais preferida dos povos da língua inglesa, a King James. Tem a Bíblia de Jerusalém, em francês, pela primeira vez no ano de 1559, em português, após revisão e atualização também de edições anteriores, certo? A nova publicação chega no Brasil no ano de 2002. Trata-se de uma tradução muito apurada em termos de vocabulário, de busca pelo sentido original do texto bíblico. Tem a nova versão internacional, eu tenho ela aqui em mãos, inclusive essa que eu tenho, no ano de 2012, a nossa convenção, ela fez tipo uma edição comemorativa na capa, traz a história da nossa convenção no ano de 2012, quando completou 100 anos a Convenção Batista Independente no Brasil. A NVI, essa aqui, a NVI, em 2000, a editora Vida lança ela em 2007, e é o texto que a editora independente usa em nossa literatura denominacional. É o texto utilizado nas nossas revistas de estudo bíblico e discipulado. Ela revela na tradução muito esforço pela fidelidade à mensagem dos textos originais. E a gente percebe é uma versão interpretativa, a NVI, uma versão bem interpretativa. Tem a nova versão transformadora, editora Mundo Cristão, lança ela em 2016, muito pouco conhecida, nova versão transformadora. Trata-se a novo ver de um esforço para se alcançar um texto em português correto, mas de fácil compreensão. Vale dizer nesta altura que todas essas versões originais, com a finalidade principal de transmitir, né, assim, corretamente a mensagem do texto bíblico. Aqui não foi colocado essa, mas tem também a Bíblia, a mensagem contemporânea. Essa Bíblia aqui, a mensagem contemporânea, só um minutinho, filhinho, tá? A mamãe já atende você. Esta Bíblia, a mensagem contemporânea, Peterson Eugênio, mas assim, quem faz toda a revisão hermenêutica, exegética, teológica, quem faz a revisão é Luiz Saião, que faz toda essa revisão. Para a leitura, esse aqui é um texto corrido, ele busca aproximar muito do original, não tem separado igual essa organizada, eu acho que não dá para ver, mas ela não tem como você, não tem essa separação, porque a maioria das Bíblias tem ali o título, né? Assim, tanto é que no original não tinha os títulos, isso aí foi depois que foi colocada a nossa Bíblia no original, né? Assim, os manuscritos não tinham esses títulos, essa separação, assim, conforme, por exemplo, abri aqui dádivas para a construção do templo, lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Quando você pega na mensagem contemporânea, você vai ter um texto corrido, como era lá no original. Ela busca ir muito assim ao original mesmo. Aí eu tenho algumas Bíblias de estudo, a maioria delas é na versão
Almeida, né? Corrigida. As Bíblias de estudo, as versões, geralmente essa aqui é a Bíblia de estudo do expositor. Ela utiliza, deixa eu verificar aqui, ela utiliza, sim, traduções, deixa eu só ver assim, revista e atualizada. Essa foi a minha primeira Bíblia de estudo, essa é a Plenitude. Ela também utiliza a versão Almeida, revista e corrigida, a Plenitude. Foi a minha primeira Bíblia em 2000, de estudo, 2003, minha primeira Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo de casais, ganhamos de uma ovelha, Thalita, que nos presenteou com essa aqui, Bíblia de estudo de casais. Bíblia Defesa da Fé, também de estudo, também a versão revista e corrigida, e tem a Bíblia do Pregador Pentecostal, também utiliza a versão revista e corrigida. Algumas eu não peguei todas ali, que depois eu ia ter problema com o meu marido de bagunçar todo ali a parte da prateleira ali, ia ter problema, certo. A maioria das Bíblias de estudos no português, eles seguem essa versão de Almeida, revista e corrigida. Conforme eu disse aqui, é a mais conhecida e também utilizada no nosso país. Agora, as versões citadas, não peguei a linguagem de hoje, eu tenho a linguagem de hoje ali. Tenho duas na linguagem de hoje. A que eu mais gosto de fazer a leitura, apesar de eu ler fazendo a comparação, conforme eu disse, eu gosto de fazer a leitura nessa aqui. Só que está um tamanho menor, eu já não estou enxergando muito bem, eu leio também, eu vou para essa aqui, ela é letra gigante, revista e corrigida, de tradução de João Ferreira de Almeida. Então, a linguagem de hoje, além dessas que falamos, tem também a linguagem de hoje, que é uma versão muito conhecida, e em geral é dito que principalmente para leitores iniciantes, porque ela procura aproximar muito desse português falado hoje, esse português bem moderno, já com as correções da língua portuguesa que sofreu de 2010 para cá. Em geral, então, é dito, principalmente para leitores iniciantes, essa Bíblia na linguagem de hoje. É uma opção muito interessante. Quando eu vou falar para jovens, geralmente eu utilizo na linguagem de hoje. Todavia, alguns estudiosos deixam a desejar quando se quer um estudo bíblico mais de acordo com os originais hebraico e grego. Vamos, assim, partindo para a conclusão. Nós, assim, louvamos ao Senhor, o pastor escritor desta lição, que é o pastor Lima, assim, na conclusão ele coloca assim esse agradecimento, né? Louva ao Senhor pela riqueza que reside na possibilidade de fazer assim comparações entre outras versões da Bíblia, riqueza de conceitos e também o vocabulário. E é impressionante como o vocabulário sofre mudanças, não é mesmo? E como nós aprendemos também dentro da Bíblia Sagrada. Tantas coisas, tantas expressões que efetivamente enriquecem nossos conhecimentos. Nós agradecemos a Deus pela
inspiração concedida àqueles que foram usados para escrever com grande esforço, dedicação. Eles também conseguiram, aqueles que conseguiram traduzir a Bíblia Sagrada, o zelo que tiveram em relação à palavra poderosa para nossos idiomas, dialetos. Talvez devêssemos cantar mais louvores, exaltando a palavra de Deus. Cantar mais louvores em relação a isso que é, assim, agradecendo a Deus por este livro sagrado, nosso livro de regra de fé e prática. O Salmo 119, por exemplo, né, como o Salmo 119, que faz todo esse aparato de agradecimento. Hoje, conforme as últimas estatísticas, a Bíblia, ou parte dela, está traduzida aproximadamente em cerca de 3.000 línguas, mas não são, integrantes, né? Integralmente. Ora, diante do fato de que no mundo são faladas cerca de 7.000 línguas. Alguns afirmam que esse número ainda é maior. A gente pega mesmo no continente africano, onde cada aldeia ali tem, dependendo do país, que a África é um continente, as pessoas às vezes confundem, né? Acham que a África é um país, mas é um continente. Então, assim, dentro de cada país, no continente africano, a gente ainda observa que várias assim, aldeias não têm, eles têm o seu dialeto e eles não têm acesso assim, à Bíblia Sagrada. A minha irmã mesmo é missionária lá há 12 anos e ela já comentou a respeito disso, porque são tribos, né? Eu falei aldeia, várias tribos e cada tribo fala o seu próprio dialeto. Então, assim, temos também, assim, no nosso próprio país, o Brasil tem várias aldeias indígenas, certo? Que falam o seu próprio dialeto e não tem a tradução da Bíblia Sagrada para a sua língua ainda. Então, amados, nós podemos ter uma ideia de quanto trabalho ainda resta fazer nessa área da tradução da Bíblia Sagrada. Que possamos orar ao Senhor, pedir a Ele que Ele possa fortalecer, ajudar, abrir as faculdades mentais de cada cristão para compreender esse processo e contribuir também, certo? Porque às vezes um missionário lá na aldeia indígena pode fazer assim, a tradução, ele compreende, já está ali há alguns anos, compreende o dialeto e pode fazer assim a tradução para aquela etnia, certo? Porque qualidade, amados, que vão além do conhecimento meramente humano, é contar com uma ajuda divina, ter ali o temor mesmo, pedir a Ele sabedoria, habilidade para fazer, e que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a cada dia, e que o Senhor possa nos dar graça para a compreensão da sua palavra a cada dia. Então, esse foi o nosso estudo, traduções da Bíblia, diversidade enriquecedora. Que desafio! Foi um desafio mesmo trabalhar a lição de hoje. Hoje eu estou gravando aqui em casa. Assim, caiu uma chuva muito forte aqui, aí eu nem me arrisquei sair, gravei aqui mesmo. Nós vamos orar a Deus que Ele possa nos ajudar, nos fortalecer, no nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, nossa oração é de agradecimento pelas traduções da Bíblia Sagrada, pelo qual nós temos acesso assim, e podemos, ó Pai, ter acesso a este conteúdo que tanto nos esclarece, nos guia,
ó Pai, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra diz, o Provérbios 35, que é escudo protetor para nossas vidas. E nós te louvamos, te agradecemos. E nossa oração a Deus hoje é que haja mais tradutores, que haja mais pessoas disponíveis para esse desafio, que é a tradução da tua palavra. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo vídeo.